Nós vamos arrancar já o programa, trazendo o comentário tradicional, a participação especial sempre aí às sextas-feiras de Vitor Hugo Bortolotti Lindenau, que chega para trazer aí diversos assuntos, diversas pautas dentro do seu comentário. Lindenau, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Celiomar, com essa grande representação, essa substituição à altura. Digamos que o volume, como é que tinha as eletrolas, né, que tinha aquela velocidade, ele está em velocidade aqui de narração de jogo, mas ontem de noite ainda estava narrando... Já estou no embalo ainda. ele estava narrando aí o jogo de futsal, né? Ainda está sob a emoção da vitória do Vélez. É verdade. Então, é isso aí, mas vamos lá, nessa manhã de sexta aí, fria, mas ensolarada, né? Eu estou, Celiomar, impressionado com a quantidade de casos da gripe H1N1, diversas pessoas que eu falo, diversas pessoas que vão até o nosso encontro lá no nosso estabelecimento comercial. Tu fala com pessoas que estão ausentes ao trabalho em função disso aí. Eu acho que os dados oficiais passam muito longe do que realmente está acontecendo. Eu acho que nós temos aí... sem a menor dúvida, um surto epidêmico, um surto violentíssimo. Não sei, ainda há pouco aqui nos questionaram sobre a letalidade do H1N1, mas resumindo, se ela pode matar, sim, pode matar, porque ela infecta aí as vias respiratórias, né? Mas isso aí caberia mais a um profissional da área. Nós vamos receber ali por volta de 9 horas o secretário Fabiano Ribeiro para falar também sobre isso. Agora de manhã eu falei com 4 pessoas aí que estão infectadas, estão... né, ou afastado do trabalho, ou de licença, etc. Mas é uma loucura. Então a gente nem sabe, né? Vai fazer o quê? Tu vai evitar de ter o contato público, crianças com aula, né, aqueles ambientes fechados. Tem aquelas recomendações básicas, né? Que é deixar o ambiente arejado. Isso sempre é bom para tudo. Deixar a circulação de ar sempre é importante. Mas você vai receber mais tarde, então teremos aí pessoas da área dando essa definição, dando essa situação do que realmente está... Eu vi falar em qualquer coisa aí que teriam dados oficiais de 300 casos, mas olha, olha, tem que ser no mínimo aí umas 2, 3 vezes mais aí, porque é impressionante. Então, aqui muitos casos acabam não sendo alimentando a estatística, né? O que alimenta a estatística somente são os dados oficiais recebidos em postos de saúde, né? Então, imagina a hora que esfriar, né? Então, isso aí já deu na entrada aí do inverno, né? Semana eu falava com o pessoal da obra ali, que estão ali na BR, daqui a pouco nós falávamos sobre a obra, e um com sotaque de nordestino, ele dizia assim, e aí? Eu fui perguntar para ele uns detalhes ali, né? E a primeira oportunidade ele me perguntou sobre o frio, porque eles, por enquanto tá bom ali em cima daquela faixa, aquilo ali, quando dá aqueles dias frios, que nubla, e empurra aquele ventinho frio, sabe que outra vez, uma obra ali perto do posto, veio uma turma de nordestino, no primeiro filme foi 70%, 80%, foi embora. Juntaram as trouxas e cravaram-lhe a pata, eles não ficam. E hoje eu estava olhando, eles trabalham com a malaclava, aquela, com a toca ninja, o dia todo. E hoje de tarde já tinha ali gente de camiseta já ali. E eles, então quer dizer... São trabalhadores, né, que estão aí, que veio de longe e não tem essa adaptação com o frio. Então, imagina a hora que esfriar. Mas vamos lá. O assunto aí, cara, que ontem, assim, que atinge aí diretamente aí a liberdade de imprensa e toda essa questão, foi um caso aí que a Justiça do Rio Grande do Sul condenou a jornalista Rosane de Oliveira e o Jornal Zero Hora a pagar R$600 mil em danos morais a ex-presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Iris Helena Medeiros Nogueira, né? A decisão da 10ª Vara Civil do Fórum Central de Porto Alegre considerou que as reportagens publicadas distorcem fatos sobre os rendimentos da presidente, né? A ação judicial foi movida por Nogueira, que em sua defesa alegou que as matérias publicadas por Rosane de Oliveira em sua coluna no Zero Hora
continham informações incorretas sobre os valores recebidos por ela, levando os questionamentos sobre sua honestidade. A repercussão negativa das reportagens alterou sua imagem e honra, de acordo com a ex-presidente. Em sua defesa, a jornalista e o jornal alegaram liberdade de expressão e direito de acesso à informação amparados pela Lei de Acesso à Informação, LAI. Argumentaram ainda que não houve nexo casual entre as publicações e a alegada repercussão negativa. A juíza Karen Rick, Daline Levitz Bertoncello, que cruza em polaco com o italiano, ponderou sobre o equilíbrio entre a liberdade de imprensa e o direito à privacidade, honra e imagem. A decisão ressalta que o exercício da liberdade de imprensa deve respeitar os direitos individuais. Na sentença, a magistrada concluiu que as reportagens distorcem os fatos ao apresentar um pagamento indenizatório e pontual recebido por Nogueira como se fosse uma remuneração mensal. A juíza destacou que, diferentemente de outros veículos que abordaram o mesmo tema, a 0 Hora omitiu informações relevantes que contextualizaram o pagamento. A Justiça Federal, perante tanto a livre manifestação, garante tanto a livre manifestação do pensamento, a de comunicação, quanto a inviolabilidade. Inviolável. Trancou da intimidade. Vida privada, honra e imagem, assegurando direito à indenização em caso de violação. A liberdade de imprensa, por sua vez, encontra respaldo no artigo 220 da Constituição. Ela teria recebido aí um valor, né? E um valor expressivo. Não vou falar aqui porque eu não estou achando aqui o valor certo, mas, se eu não me engano, é algo de 600 mil. E 600 mil ela pede agora de indenização, né? Então a juíza não gostou, né, que foi colocado aí e quer dobrar aí o recebimento através de uma ação que a 0 Hora aí foi condenada aí, né? A condenação inclui o pagamento de 600 mil em danos morais, além de custas processuais e honorários advogatícios. A decisão é passível de recurso. Reportagem da CNN. Bom, ela foi comentar aí o salário da magistrada e a magistrada se sentiu ofendida porque o valor era uma verba indenizatória. Então, trava-língua hoje, é o frio. E aí condenou, entrou com processo contra a 0 Hora e a jornalista que foi condenada em primeira instância. Está difícil, né? Certos setores hoje da vida pública, né, principalmente aí, o judiciário, estão sofrendo aí um certo, eles estão se revestindo de uma certa blindagem para que não possam aí ser comentados aí, como tem a lei de acesso à informação, a LAI, permite aí ver quanto os recebimentos de servidores públicos, né? E aí numa questão aí de uma denúncia de arresto de carros, né? Interessante, que esse pessoal que se envolve que ganha dinheiro fácil, geralmente compra objetos fúteis, tipo carrão de luxo, iate, né? Coisa que normalmente, se fosse ganho trabalhando, possivelmente não comprariam, teriam reinvestindo. Quem vem por exemplo, empreendedor, ele acaba pegando geralmente o lucro e reinvestindo. Então, enquanto que o dinheiro é desviado, a primeira coisa que compra é carrão de luxo para ostentar. E aí já mostra, né, que alguma coisa errada está acontecendo. Pois uma BMW, em nome de esposa de ministro, foi apreendido aí com o careca do INSS. O ministro do TCU afirma que carro foi vendido ao lobista do escândalo do INSS antes da operação e diz que não conhecia da operação da Polícia Federal e que não conhecia. Um dos carros de luxo apreendido pela PF com o lobista Antônio Carlos
Antunes, o careca do INSS, durante a mega operação contra a farra dos descontos indevidos sobre aposentados do INSS no fim de abril, está registrado em nome da esposa do ministro Jonathan de Jesus, do Tribunal de Contas da União. O BMW Blanco, e ele é o mais baratinho deles dali, viu? O BMW Blanco X1, avaliado em 350 mil, estava na casa do filho do lobista em Brasília, né, do Careca, filho do Careca, Carequinha deve ser. Quando a PF cumpriu mais de 200 mandados de busca e apreensão na operação sem desconto, que investiga o esquema bilionário de fraudes contra os aposentados. Registros obtidos pela reportagem mostram que no dia da operação 23 de abril, o veículo ainda pertencia formalmente a Thales Mendes dos Santos de Jesus, esposa do ministro do TCU. Quer dizer, no dia da operação, o carro, depois o juiz disse que teria sido vendido, mas no dia da operação os documentos estavam, né, no nome do lobista. O tribunal do qual ele faz parte desde 2023 tem como uma das atribuições fiscalizar as ações do INSS, quer dizer, o cara que fez o maior desvio está com o carro no nome da esposa, do juiz, que é o juiz de um tribunal que tem como atribuição fiscalizar as ações do INSS. Então é no mínimo duvidoso, né, para não dizer que houve aí promiscuidade, né? Ou agora a Polícia Federal vai apurar, né, se houve também corrupção, né? Então vai ter que ter um trabalho muito grande para poder ver se tem corrupção, porque as peças se juntam com muita facilidade, né? Esse juiz, né, que ele faz parte desde 2023 desse tribunal, tem como uma das atribuições fiscalizar as ações do INSS e coibir práticas como a farra dos descontos indevidos e mensalidades associativas sobre a aposentadoria. Os mesmos documentos revelam que em maio, depois da apreensão da Polícia Federal, o veículo BMW foi transferido pela esposa de Jonathan de Jesus para o nome da empresa Brasília Consultoria Empresarial, que tem o careca do INSS como sócio. Ao Metrópolis, o ministro do TCU negou qualquer irregularidade na transação envolvendo o carro de luxo e disse que não conhecia o lobista. Por sua vez, o ministro disse que aí a reportagem, que o BMW apreendido pela Polícia Federal na casa do filho do careca foi comprado no ano passado pelo pai da sua esposa em uma concessionária. Ele comprou e deu o carro para ela. O pai tem vasta comprovação de renda, é dono de uma maioria das maiores lojas de revenda de veículo em Roraima, né? Então tá aí, ó, pessoal de Roraima, Pará, pessoal dali, daquela área ali, como gosta de fazer rolo, o pessoal do Norte e Nordeste, né? Então, mostra aí que, entenderam, a apreensão, até que tinha uns carros lá no escritório onde a Damares tem o escritório dela, ela fez a denúncia à PF, a PF foi lá e prendeu. Tinha Porsche, tinha carros de alta gama, só carro, esse aqui é o mais barato, carro de 1 milhão, 2 milhões, né, 1 milhão e pouco, Ferrari, né, Ferrari caríssimas, tem ali um vereador que fez um vídeo ali com os carros, com as pranchas estacionadas na rua, são 6, 7 carros de alta gama. Então, tudo furto, né? Fruto de dinheiro do furto. Fruto de dinheiro do furto. Dinheiro desviado, né? O que o bonitão faz lá? Comprar carro de luxo, né? E estacionar lá, encher uma garagem, cobriu com lona para não chamar a atenção. E tá aí agora, né, nas mãos da Polícia Federal, que fez essa apreensão aí através da operação sem desconto. E hoje, né, parece que tem uma notícia aí que o INSS vai somente liberar agora empréstimos através da biometria, né? Então, quer dizer, uma notícia fresquinha aqui, né? Dia 23 de maio, o INSS passa a exigir biometria para novos empréstimos consignados. Então, aquela velha história, né? O Sindicato Irmão do Lula foi um que retirou a biometria, né? Porta arrombada, tranca de ferro. Então, a medida foi tomada em meio à crise de fraude do INSS sobre descontos e irregularidades dos benefícios de aposentados e pensionistas. E espera inibir a ação de golpistas. Que lindo, né?
tal qual como o irmão do Lula. Grande golpista que está aí, não foi sequer indiciado pela Polícia Federal, né? Tá sumido aí, tipo, as pessoas eles têm a capacidade aí de fazer esse abafa aí, né? E tirar a pessoa de cena, né? Até para que não forneça aí nenhuma declaração. Também o cara roubou, desviou, não tem muito o que fazer. E o seguinte, né? Roubou diretamente dos velhinhos, dos aposentados, né? E a maioria foi nordestino, 60% foi nordestino. Os que mais votaram no PT, né? Até porque eles conhecem o perfil do eleitorado deles, sabe que é um eleitorado pouco esclarecido, que não tem como buscar, né? Aí os seus valores desviados, roubados. Então o irmão do Lula sequer foi indiciado. Então tá aí. Agora retornam a biometria, como se agora, né, agora nós temos seriedade no processo e não sabem como vão fazer para pagar. Mas a gente vê que já começou ontem, já aumentou o IOF quase 3 vezes. Imposto sobre operação financeira, 0,30 e pouco, está perto de 1%. Né? Isso aí foi muito mal visto pelo mercado, né? Já repercutiu na Bolsa. O Brasil cada vez aí acaba se tornando um ambiente selvagem para investimento, correndo investidores, né? E tem que buscar a taxa de juros Selic na última reunião do Copom 14,75 com viés de alta, trocaram a petezada falava de manhã à noite que o problema da economia era os juros altos através do Roberto Campos Neto. Trocaram, botaram um do PT, né? E o troço segue alto. Até porque quem decide não é uma pessoa, não é que nem lá no STF, que um só decide. É um conselho, são diversas pessoas que votam lá do Banco Central, é um comitê, né? Como o Copom, Comitê de Política Monetária. E aí está com 14,75 e não tem viés de alta, de baixa, somente de alta. Então, acredito que a próxima reunião do Copom deverá de passar, ou se manter, 14,75 para dar uma segurada nesse patamar, ou aumentar, né? Lembre aí que aí no governo Bolsonaro andou a 2%, aí, lembro que você viu uma reportagem a 4%, já mais do que triplicou, né? Mas o que o governo não faz é o seguinte, o tema de casa, que é conter gastos, né? Gastos exagerados, comprando apoio político através de dinheiro, né? O governo em si, já nas suas... Começar pelas viagens, né? É uma farra. Essa viagem do KC-30, aí, o maior avião brasileiro, aí, o A330, que foi levar essa comitiva da Janja aí lá para a Rússia, para a China, foi passear, não se sabe o que levaram, diversas malas que são isentas de fiscalização, né? Por se tratar de um voo diplomático, uma vez que ela não tem cargo, né? Inclusive ela agora está recebendo um prêmio no Rio de Janeiro por serviços prestados à cultura, né? Então vai lá, botar a elite cultural, que é esse puxa-saco que enche os bolsos com dinheiro público através da Lei Rouanet, e a Janja no meio, né? Porque tudo para ela é festa. Então ele não ia deixar o amorzinho, o grande amor da vida dele fora, né? Amorzinho, vou te fazer uma distinção para ti também, vou te dar lá, vou te homenagear junto aos artistas lá. Essa daí que fez o filme falando da ditadura, a Fernanda, filha da Montenegro lá, Fernanda Torres, né? Eles não falam sobre a ditadura atual, eles ficam revirando lá na ditadura, lá onde mataram o vagabundo, onde que mataram assaltante de banco. Inclusive uma assaltante ganhou agora anistia e 100 mil real. Sabe quem é ela? Sabe quem é? A dona Dilma Rousseff ganhou agora, foi um processo aí que estava parado no governo Bolsonaro, né? A Dilma Rousseff ganhou aí uma anistia. Vejam só, a comissão aprovou anistia e indenização de 100 mil a Dilma Rousseff. Ora, o que a Dilma Rousseff fez? Ela assaltou o banco à mão armada.
numa operação que eles chamavam de desapropriação, né? Roubo, é ladrão, é vagabundo, até hoje que roubam e são mortos pela polícia, né? Coagindo esse tipo de delito, é ladrão. Não merece outra coisa a não ser cadeia. Não, aqui no Brasil é invertido. Então, aqui no Brasil pega 14 anos se você escrever com batom, né, numa estátua que logo depois foi limpa e saiu, sem dano zero se escrever. Perdeu mané, você leva 14 anos. Mas se você roubar banco, você pode se tornar até presidente da República e depois vir a ser compensada aí por anistia, né? Então está na capa de Veja aí, ó. Comissão aprova anistia e verba indenizatória de R$100 mil aí para a guerrilheira aí, Dilma Rousseff, né? Que está aí, que recebe honras aí. O PT adora fazer isso, né? Fuçar aí no governo, lá na época do regime militar, regime onde teve maior segurança. Você que é novo, você que é jovem, que não tem essa vivência, pergunte aí para sua mãe, seu pai, sua avó, seus tios, como é que era viver no governo militar. Vagabundo pensava diversas vezes, né? Antes de entrar em uma casa, antes de cometer algum delito, porque sabia que se fosse pego, né, não iria receber aí cafezinho na audiência de custódia, ele receber borracha no lombo. Então havia um respeito. Isso aí foi perdido, né? Audiência de custódia, já incrimina o policial, porque ele me chamou disso, ele me bateu, doutor, estou aqui roxo, ele se bate, se machuca. O policial acaba saindo ele processado. E depois, uma vez cometendo crimes hediondos, aí está repletos aí de assassinatos de pais, de filhos e tal, e tem a progressão de pena, né, através aí dessa legislação que afrouxa, né, foi o que o Bukele fez lá em El Salvador, né? Se o cara pegou 30 anos, ele vai ficar 30 anos preso. Não tem redução de pena, bom comportamento, ler um livro, se ele fizer uma conversão de fé, se ele não sei o quê, se ele estudar, 30 anos, 30 anos. Né? E com tendência só a piorar, reduzir não. Então, conseguiu aí chegar no nível aí de o país mais inseguro da América Latina, hoje comemorou 900 dias sem nenhum assassinato. Por quê? Porque o cara, antes de botar a mão no revólver, ele sabe, se der ruim para ele vai penar na cadeia. Né? O Moraes também reaprendeu. Olha só a cabecinha do Moraes como está, né? O sentimento de poder dele. Ele repreendeu um advogado em julgamento aí do chamado golpe, né? Golpe sem armas. E aonde que reprimiu, chamando o advogado de não vou permitir circo no meu tribunal. No meu tribunal. O tribunal é dele, né? A justiça é dele, a Constituição é dele e os companheiros são seus comandados, né? E durante um interrogatório de uma das testemunhas, o advogado insistiu a repetir a mesma pergunta após a resposta ter sido dada. A atitude irritou Moraes, que advertiu o defensor pelo comportamento. O ministro Alexandre de Moraes repreendeu, né, um dos advogados de defesa durante o julgamento que investiga a tentativa de golpe por manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder após as eleições de 22. É a tal da minuta, que nunca apareceu, né, a minuta factídia essa aí, né? Tudo é uma narrativa. E durante o interrogatório de uma das testemunhas, o advogado insistiu em repetir a mesma pergunta que já tinha sido dita. A atitude irritou o Moraes. O senhor perguntou 4 vezes a mesma coisa. A testemunha disse que não pode afirmar com certeza se era mesmo o documento, né? Mas os pontos importantes eram semelhantes. Se o senhor pode continuar, por favor, disse o Moraes. A principal instrumento, isso aí está tudo embasado em cima dessa minuta de golpe, que nunca apareceu, e também da delação do Mauro Cid, que foi uma delação que foi coagida. Bom, eu vi sustentação oral de um advogado, esqueço o nome dele agora, italiano, que disse que
todos os processos legais, em 48 horas foi permitido, quando o Lula foi processado, foi permitido acesso ao processo, aos autos do processo, coisa que está sendo negada hoje. Então, tudo aquilo que foi permitido, diversos recursos, né, está sendo negado. Mas, também uma ação explícita agora, já citando o nome, que foi o secretário dos Estados Unidos, né, o Marco Rubio, que aí disse categoricamente que a lei Magnitsky poderá pairar aí sobre, né, Alexandre de Moraes, né, que os Estados Unidos ameaçam aí usar a lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes, que também é conhecido como a lei da morte econômica, né? Magnitsky Act, né? Também é chamado lá em inglês. Essa lei é uma lei que ela penaliza todos aqueles que agirem contra a liberdade, né? Então, essa lei ela proíbe que as pessoas tenham propriedade nos Estados Unidos, tenham visto e acesso aos Estados Unidos, que negociem com instituições financeiras ligadas aos Estados Unidos, podendo os Estados Unidos, inclusive, pressionar outras instituições financeiras no mundo que tenham, né, que essa pessoa em foco vir a fazer negócio ou tiver uma conta, por exemplo, alguém que for sofrer a lei Magnitsky, não poderá ter cartão de crédito, porque as empresas são todas americanas, né? Não poderá entrar nos Estados Unidos, não pode ir na Disneylândia, né? Não pode fazer compras lá na Quinta Avenida, né? Não poderá ir dar palestrinha aí no exterior. E também poderá sofrer sanções, né, através através de instituições financeiras que não são necessariamente americanas, mas por pressão dos bancos americanos. Então, o secretário dos Estados Unidos, Marco Rubio, que esse homem é feroz, né, confirmou, ele era deputado pela Flórida, se eu não me engano, né, pela Flórida, confirmou que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, pode ser alvo de sanções americanas. Ele confirmou nessa quinta, 21 de maio, que o ministro Alexandre de Moraes pode ser alvo da lei Magnitsky. Após a afirmação, é levantada a dúvida do poder que os Estados Unidos têm em punir Moraes. A fala foi feita em uma audiência na Comissão de Relações Exteriores na Câmara dos Representantes. Alexandre de Moraes tem sido alvo de uma ofensiva de autoridades dos Estados Unidos sob a acusação de promover a censura por meio de ordens judiciais. Entre as consequências das ações que migram magistrados estariam a perda de bens e a proibição de entrada nos Estados Unidos. Aí tem o caso também da Rumble, né, que é uma plataforma que é do Trump, né, que ele penalizou. Teve o caso do Twitter, né, que é do Elon Musk. O cara comprar briga com o homem mais rico do mundo é, no mínimo, sinal de burrice, né? E Moraes tem sido acusado de promover censura por meio de suas ordens judiciais. Segundo parlamentares dos Estados Unidos, as ordens do ministro atingem empresas localizadas nos Estados Unidos e cidadãos que estão no país. Tudo começou após o ministro suspender o X no Brasil. Em 2024, depois da rede social descumprir determinações judiciais em solo brasileiro. O ministro brasileiro chegou a ser alvo de uma ação judicial apresentada pela plataforma Rumble em parceria com uma empresa do Trump. Elas pediam para não serem obrigadas a cumprir ordens de Moraes, né? Até agora, o ministro enfrenta 3 frontes de batalha envolvendo o governo, autoridades e empresas norte-americanas. A ação da Rumble, projeto da Câmara dos Erros que permite sua entrada no país e a ameaça de ser atingido por sanções econômicas, né? No primeiro dos casos, a Justiça dos Estados Unidos emitiu uma decisão por críticos de Moraes como uma vitória para o Rumble, a Trump Media e Technology, e já para os outros como um triunfo do ministro brasileiro. A liminar das empresas, que pediu não cumprimento das ordens de Moraes, foi derrubado por uma corte americana. Temos aí também
essa lei que vai imprimir aí sanções ao Alexandre de Moraes, diz que ela pode, tem um jornalista bem informado, que é o Paulo Capelli, que Trump prevê reação do STF e mira esposas com escritórios de advocacia. Aqui que está a mina de ouro toda, porque esses juízes são milionários. Isso aqui daria um dia todo aí de programa. O governo Donald Trump mapeou escritórios de advocacia de mulheres de ministros do STF e estuda estender sanções a cônjuges de magistrados. O governo Donald Trump prevê uma reação de ministro do STF assim que sanções contra Alexandre de Moraes foram aplicadas. Então ele já sabe que vai ter reação, o presidente não iria se pronunciar, o Gilmar Mendes não iria se pronunciar, mas já se pronunciou, o Lula já foi lá pedir arrego dizendo que tem que respeitar a soberania, né? E agora o governo americano mira já nas esposas que são influentes, elas têm. Imagina, tu tem um escritório de advocacia, só não pega causa pequena, é causas milionárias ou bilionárias, né? E aí onde é que vai parar? Vai parar no Supremo. Aí de noite estão lá assim, tomando mate lá, né, assim, meu amorzinho, tu já está com aquele caso lá de 1,5 bilhão, 500 milhões lá na tua mesa, tu já tem algum parecer a respeito daquilo, que eu vou levar aí 20% aí, imagina. Então, assim, é dinheiro imensurável, né? Então, essas esposas mapeou, o governo Trump já mapeou, através do seu serviço de inteligência, escritório de advocacias de mulheres de ministros do STF, e estuda estender as sanções a cônjuges de magistrados. Então, vai ficar o casalzinho aí na Disneylândia. O governo Trump prevê uma reação assim que sanções forem aplicadas e, por conta disso, analisa um próximo passo que pode atingir outros integrantes da corte e seus respectivos cônjuges. O Departamento dos Estados Unidos mapeou magistrados. A Casa Branca estuda estender sanções financeiras às esposas do ministro. Pelo raciocínio do governo Trump, a maioria da parte da renda familiar dos magistrados viria desses escritórios de advocacia e, portanto, a extensão seria necessária para a efetividade do bloqueio, né? Isso aqui, desde lá de El Capone, né? A polícia, na época da lei seca, né? Proibição aí da venda de álcool, eles queriam botar a mão aí no El Capone, né? Que era o cara lá que manejava lá, né? O mafioso, e não conseguiram prender o El Capone somente por desvio aí, né? Pela parte monetária. Então, tem uma expressão em inglês que chama-se follow the money, né? Quiser prender alguém, siga o dinheiro. Follow the money. Seguir o dinheiro, eles vão, né? Vão cortar a alimentação, assim como fazem com o tráfico, fazem através de negócios ilícitos. Quem quiser maiores informações sobre a promiscuidade dessas relações entre judiciário, interesses pessoais, familiares, tem o caso o organograma é grande, da Petrópolis, né, da Incoba e da Crowned, né, aonde que tem eu não sei o valor dessa causa, mas é uma causa aí bilionária, né, e aonde que tem, por exemplo, por lado da Petrópolis, tem Alexandre de Moraes, que é esposo da Viviane Barsi de Moraes, são advogados. Então, assim, tem Cássio Nunes com a esposa, com a irmã, parece Karine Nunes. Luiz Felipe Salomão, né, que tem o filho, Luiz Felipe Salomão Filho. Então, chegam a ter envolvidos familiares de juízes, tanto de um lado quanto do outro, né? É um grande... É um fluxograma aqui enorme. Ontem eu estava vendo um programa aqui, Gilmar Mendes aí, que é o pai da relação aí com a Guiomar Mendes, não sei se é esposa ou filha. Então, quer dizer, muita
promiscuidade envolvida aí nesse sistema, é onde que eles levam aí boladas, né? Por isso que o Gilmar Mendes ganha um salário, que não deve ser pouco, mas a ponto de comprar uma faculdade em Coimbra, né? Alexandre de Moraes também tem diversos recursos, é um cara riquíssimo, né? Todos eles, né? Então, hoje, a grande parte desses recursos vem através de ações, né? Que eles ganham lá junto ao Supremo Tribunal Federal, né? Através aí de ter essas relações estreitas. Então, tu chegar assim, ó, qual é que tem uma ação aí, 1 bilhão? Ah, mas eu vou botar para um escritório tal, eu vou botar para o escritório da esposa do juiz que vai julgar. O que tu acha que o cliente vai... Qual é a opção que o cliente vai fazer? Vai colocar na mão do consultor, do escritório, né, da esposa. Então, estamos aí, mais um fim de semana. E eu acho que esse dinheiro, acho não, né? Quem vai pagar é o contribuinte brasileiro, através... Não tem ainda aporte para o orçamento, né? Já criaram novos impostos, né? IOF aí, aumentando, dando um atraso aí cada vez mais aí no consumo, né? Operações financeiras. Também temos aí uma ideia boa que eu tive essa semana, era o seguinte: transformar o fundo partidário e eleitoral para tapar o buraco aí desse roubo aí do INSS. Porque, assim, ó, alguém em sã consciência acredita que esse pessoal vai devolver? Vocês já gastaram em noitadas, já gastaram em viagem, já gastaram, botaram prédios em nome. Vão, aí, ó, 90 bilhões, vão assim, ó, exagerando. Vão lá pegar o 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 10 milhões. Em 90 bilhões, o que significa isso? 0,01, né? 0 não sei o que lá, por cento do valor roubado. Roubado, né? Então, quer dizer... Quem vai pagar, em última análise, é o contribuinte brasileiro, através aí de carga tributária cada vez maior, né? E alimentando. Mas agora vamos varar, agora vamos fazer a biometria volta. Esse país não é um país sério, né? Que tinha sido retirada, que o Bolsonaro colocou leis lá, fez uma lei ampla sobre esse roubo. A oposição foi lá e derrubou, agora querem botar na conta do Bolsonaro. O Lupe, né, voltou para a presidência do PDT, né, o que era ministro, que estava lá roubando junto, e agora vai ser a favor da CPI, uma vez que ela seja só direcionada na época do governo Bolsonaro. E o irmão do Lula aí está dolce farniente. Não vamos falar em reborn hoje, né? Chega. Não, chega. Tem duas expressões. Tu sabe daquela do... Eu estava consultando com a minha consultora aí, de assuntos estrangeiros, entendeu? A palavra estava me fugindo. Reborn é os bebezinhos de plástico aí, que os aloprados aí, os sem cérebro aí, levam achando que é gente. E tem o Therion, acho que é assim que se fala, sabe o que é? Não. É aquele, digamos assim, eu dizia, aquele comportamento de pessoas que se sente um animal, se sente um cachorro, se sente uma vaca, se sente um viadinho, se sente, sabe? Se sente um burro. Tem muita gente aí, né, que se sente um burro. Quem votou no PT mesmo é um Therion, e principalmente agora que seguir votando, né, aí não tem mais jeito mesmo. É o Therion, tá bom? Grande abraço a todos. Valeu. Fique com Deus. Bom final de semana, fresquinho. Já fez sopão? Comi mocotó ontem. Mocotó tá aí, ó. Bem-vindo o inverno, né? Infelizmente, com esse número de casos vai ser explanado daqui a pouco, né? Que realmente está afligindo a nossa comunidade. Grande abraço a todos, fique com Deus e até semana que vem. Valeu. Vitor Hugo Bortolotti Lindenau com o seu tradicional comentário.